Tem momentos em que a vida não machuca aos poucos, ela desaba de uma vez. Não é um problema isolado, é como se várias estruturas começassem a ruir ao mesmo tempo. Algo que te dava segurança acaba. Algo que te dava estabilidade falha. Algo que te dava alegria desaparece. E você tenta reagir. Mas antes de se recuperar da primeira pancada, outra chega. Quando percebe, não é só uma área da sua vida que está abalada, é o chão inteiro. Você olha para frente e não enxerga futuro. Olha para trás e sente saudade do que perdeu. Olha para dentro e encontra cansaço. E o mais confuso é que você não se afastou de Deus. Você continua acreditando, continua orando, continua tentando fazer o certo. Mas mesmo assim, as perdas vieram. As notícias chegaram, a dor entrou sem pedir licença, e quando as perdas se acumulam, algo começa a quebrar por dentro. Porque enfrentar uma luta é difícil, enfrentar várias ao mesmo tempo é devastador. É aí que nasce a pergunta que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta: se Deus está comigo, por que tudo está desmoronando? E talvez o que mais assuste não seja o que você perdeu, seja a sensação de que está atravessando tudo isso praticamente sozinho. Se você acha que isso nunca aconteceu antes, aconteceu. Existe uma história antiga que parece ter sido escrita para quem está vivendo exatamente isso agora. No livro de Jó, encontramos um homem descrito como íntegro, justo, temente a Deus. Ele não era alguém afastado. Ele não vivia em desobediência. Ele não estava colhendo consequências de erros escondidos. Ele era fiel, tinha família, tinha bens, tinha respeito, tinha estabilidade. E em um intervalo curto demais para processar, tudo começou a ruir. Mensageiro após mensageiro chegou trazendo más notícias. Seus bens foram destruídos, seus recursos desapareceram, sua segurança foi arrancada. E então veio o golpe mais brutal. Seus filhos morreram. Não foi uma perda isolada, foi uma sequência. Enquanto ele ainda ouvia uma notícia, outra já estava sendo anunciada, exatamente como acontece quando a vida parece entrar em colapso de uma vez. Mas aqui está o ponto que muda tudo. O caos não pegou Deus de surpresa. Antes das perdas acontecerem na terra, o céu já sabia. Jó não estava abandonado. Ele estava sendo atravessado por algo que não conseguia entender. E mesmo sem entender, ele não soltou a fé. Quando tudo terminou de desabar, Jó fez algo que ninguém esperava. Ele rasgou suas vestes, prostrou-se em terra, ele sentiu, ele chorou, ele não fingiu que estava tudo bem. Mas no meio da dor, ele declarou algo que atravessa séculos. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso não é frieza, isso é fé no nível mais alto. Porque fé verdadeira não é cantar quando tudo está bem. É continuar reconhecendo Deus quando nada faz sentido. E como se não bastasse perder bens e filhos, a saúde dele também foi atingida. Feridas pelo corpo, dor constante, noites sem descanso. Ele perdeu estabilidade, perdeu segurança, perdeu conforto, perdeu apoio. Até quem estava ao lado dele começou a questionar sua integridade. E aqui está a parte mais forte da história. Jó não tinha explicação. Ele não sabia do que estava acontecendo nos bastidores espirituais. Não sabia que havia algo maior sendo provado. Ele só via o caos. Mesmo assim, ele continuou falando com Deus. Reclamou? Sim. Questionou? Sim. Mas nunca virou as costas. Ele não abandonou Deus, mesmo quando parecia que Deus tinha permitido tudo aquilo. E talvez é isso que você precisa ouvir hoje. Persistir não significa não sentir dor. Significa não soltar Deus no meio dela. Depois de tudo, Deus respondeu Jó. Não com explicações detalhadas, não revelando todos os bastidores, mas revelando quem ele é. Jó percebeu algo que mudou tudo.
Ele não precisava entender todos os porquês. Ele precisava confiar em quem estava no controle. E então a história dá uma volta que muita gente esquece. Deus restaurou Jó, devolveu dignidade, deu novamente alegria, multiplicou aquilo que havia sido perdido. Mas a maior restauração não foi material, foi espiritual. Jó declarou que antes conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os seus olhos o tinham visto. Ele entrou na dor com uma fé baseada em bênçãos, saiu com uma fé baseada em quem Deus é. E aqui está o ponto que muda nossa perspectiva hoje. Mesmo quando Deus restaura nesta terra, esta terra nunca foi o destino final. Nossa vida verdadeira não está limitada ao tempo, não termina no sofrimento, não acaba nas perdas. Por pior que seja o que você esteja atravessando agora, isso ainda não é o capítulo final da sua história. Existe eternidade, existe vida ao lado de Deus, existe um futuro que nenhuma perda pode destruir. Se Jó aprendeu algo no meio do caos, é que Deus continua sendo Deus quando tudo desmorona. E você pode continuar confiando. Se essa mensagem fortaleceu sua fé, se inscreva no canal e caminhe com a gente. Aqui nós falamos com quem ama a Deus, mas está cansado. E juntos vamos aprender a permanecer firmes até o fim, porque a dor pode ser real, mas a esperança é eterna. Deus te abençoe.